E bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas à Escola de Kabbalah. Queria começar te convidando para fazer parte do canal do Telegram, onde eu estou mandando áudios de aulas sobre Cabala e os pets, Cabala e os animais. Afinal, no dia 1º de Elul é o ano novo dos pets, é o ano novo dos animais. Então, comenta ali, comenta, fala que está gostando, não está. Compartilha, tem a parte de comentários, dá para compartilhar tuas experiências com os teus pets, fotos também, eu acho que é possível. Então, deem um retorno sempre do trabalho da escola. Isso ajuda, é bom. Tá? Obrigado. A revista é bom saber. Eu tenho tentado melhorar. É profundo, porque a cabala é profunda. Tá? E quem sente a vontade, até quem não se sente à vontade para comentar, comenta. Tá? É sempre bom trocar. E é sempre bom saber o que vocês também desejam saber. Das coisas é mais simples e mais fácil, eu poder colocar na revista, poder trocar ideias, já que existe dentro da escola também essas atividades ou esse material, esse conteúdo que ele é gratuito, ele é aberto, tá bom? Bem, nessa semana a gente vai começar um novo ciclo lunar. E o novo ciclo lunar não começa amanhã, no eclipse. E é um erro quem acha que começa amanhã, já que amanhã tanto o Sol quanto a Lua estarão a 20 graus de Leão. E, na verdade, nosso novo ciclo só começa quando a Lua entrar no signo de Virgem. Por isso que dia 13 e dia 14, nós, na verdade, iniciamos o primeiro dia de Elul, do sexto mês do calendário cabalístico. O calendário, que é um calendário lunar e solar, ele vai exatamente, os dias com o movimento da Lua. O dia de maior elevação, o dia de maior luz, é exatamente o dia da Lua cheia. E esse período, o período também do 1º de Elul até o dia 15 de Elul, o dia da Lua cheia, a gente também vai considerar um período que vai estar dentro do ciclo entre eclipses. Amanhã, dia 12, nós temos então o eclipse total solar. Quer dizer, a Lua vai se colocar totalmente na frente do Sol. No Brasil não vai dar para se ver, apenas as regiões da Espanha até a Groenlândia, que é um locais onde será possível, mas o eclipse que a gente vai ter na lua cheia, que é o eclipse lunar, quando a sombra da Terra, ela então é projetada na lua, a gente vai conseguir ver no Brasil. Eu vou falar do eclipse no final, porque é importante a gente primeiro ir trazendo essa consciência e o conhecimento sobre o ciclo do mês de Elul, um dos principais ciclos do ano. Um momento muito importante para a tua vida. E, obviamente, que se reflete para a vida do coletivo. E a gente poder entender de uma forma profunda, já que esse mês é o mês em que nós. Eu vou fazer uma coisa que sempre é legal nesse início. Já que nesse início nesse mês, nesse sexto mês, nós começamos a nos preparar para as grandes festas, que é o ciclo de Tishrei, o ciclo de Libra, quando a gente então tem um novo ciclo, a oportunidade de começar algo diferente, novo, de irmos para uma oitava acima nas nossas vidas, de mudar o nosso destino, de mudar a nossa história, primeiro no nível espiritual, para entrar no nível mental, emocional e físico. Como é importante, quanto mais a gente também vai ganhando nesses períodos, mais consciência, crescimento espiritual, sabedoria, controle e poder sobre o nosso próprio destino. E se tem algo que talvez a gente está vivendo uma grande crise, é a questão do poder sobre o destino. Parece que cada dia nós nos tornamos mais passivos e entregamos a nossa vida
né, para as big techs, entregamos a nossa vida para a tecnologia, entregamos a nossa vida para os governos, entregamos a nossa vida para tudo na nossa volta. Então, como é importante a gente voltar, voltar. E essa é a grande palavra do mês de Elul, voltar. No primeiro fio de luz da lua, nós iniciaremos um dos ciclos mais importantes, um momento em que talvez tu tenha que ser convidado para poder parar um pouco, para olhar para dentro. Nesses primeiros dias e já hoje, nós já podemos começar a nos preparar para o próximo ciclo, onde o que o que a Cabala nos ensina é que a cada ciclo lunar a luz divina vai se derramar. E quando nós, um pouquinho antes do início do mês, e nos 3 dias a partir do início do mês, nós nos conectamos com toda a energia, a sabedoria, o conhecimento das qualidades e características deste ciclo, nós entramos em equivalência. Se hoje a gente vive crises, dores, se a gente vive frustrações, tristezas, sofrimentos, se vivemos um mundo fragmentado, quebrado, se vivemos um mundo caótico, desconectado do amor, do compartilhar, do respeito ao próximo, é porque nós estamos extremamente longe da luz. Eu poderia dizer que estamos longe de Deus. E quando nós nos reconectamos a Kabbalah e nos reconectamos nesse momento e nos preparamos para poder entender o que é, o que significa o ciclo mensal a partir de um olhar espiritual e entendemos o que nós devemos fazer e como devemos pensar, nos comportar, com a oportunidade que a gente tem que os céus se derramam sobre nós, nós nos tornamos ou ficamos em paralelo à realidade ou inteligência divina, realidade espiritual, ou inteligência divina. Nos reaproximamos de uma rede de inteligência que tem como qualidade e característica a evolução, a prosperidade, que tem como característica onde tudo está interligado e é um mundo e uma realidade de coincidências, de unificação. Então, como é importante a gente entender por que que a gente está aqui, por que que não vai ter um milagre só porque tu está aqui, que tua vida vai mudar, mas o quanto tu pode construir milagres diariamente quando tu aprende a estar em equivalência com o mundo espiritual. A cada ciclo lunar, essa qualidade, esse colorido do mundo espiritual, ele vai mudando, porque vai nos oportunizando o grande desejo de Deus, que é fazer com que toda a criação possa se elevar, com que toda a criação possa se reorganizar e possa revelar a luz que está escondida. A grande característica desse novo ciclo, ele é governado por letras hebraicas. Deixa eu só ver se vocês. Passou, passou. Eu agora mudo a minha presença daqui da imagem para que vocês possam receber por inteiro. Então, durante todo esse ciclo, tu poder conectar, e eu vou compartilhar. Quem já recebeu a revista também já tem as letras, mas eu também vou compartilhar separadamente. Então, nós meditamos nas letras Rei, Rei, Vav, Yud, no nome de Deus, que é a força e energia criativa, criadora, energia de vida, de ânimo. E Deus criou esse ciclo lunar com as letras Resh e Yud. Resh, Yud, não Yod, Yud. E através da sequência da oração na Bekoar, Yud Gimel Lamed P Zain Kuf. Através dessas letras, nós criamos os filtros para poder receber
essa energia e sermos inspirados para poder pensar e agir conforme as qualidades do mês de Elul. Quando nós meditamos todos os dias nessas letras, nós também preparamos a nossa vasilha para ela poder vivenciar de uma forma madura, adequada, para receber a luz que Deus está derramando sobre nós e estarmos prontos para receber essa luz. A pior coisa que tem é tu estar no lugar errado na hora errada e fazendo as coisas erradas. É tu tá um exemplo bobo, mas que a gente entende, é quando tu veste a roupa errada para ir para uma festa. E é óbvio que tu vai te sentir não muito à vontade. Pelo menos eu acho. Então, como é importante a gente poder encontrar isso, foi uma metáfora, não exatamente para não tomarem ao pé da letra. Então, como é importante a gente sentir que está bem, que está fluindo bem durante o mês, que está fluindo bem durante esse ciclo, e que tu sente que tudo que vai vir, tudo que vai chegar para ti, tu vai perceber que tu vai digerir melhor, que tu vai, na verdade, vivenciar melhor, de uma forma mais sábia, mais produtiva. Que tu vai vivenciar com as qualidades e as características que o mês nos convida e que isso realmente vai trazer resultados na tua vida. Eu tenho certeza que nós queremos melhorar a nossa vida e queremos resultados milagrosos, mas a gente precisa participar desses resultados. E a Cabala vai nos dando ferramentas para que a gente possa, de uma forma até sutil, muitas vezes sem forçar, poder entrar dentro dessa realidade, dentro dessa ideia de que nós precisamos ficar mais em paralelo à inteligência divina. Por isso, meditamos durante todo esse ciclo nas letras Resh e Yud. A letra Resh, Deus utilizou ela para criar o planeta Mercúrio, regente, regente desse ciclo. E a letra Yud, Deus se utilizou para criar a constelação de Virgem. Resh, Mercúrio, nos traz a ideia da cabeça, daquilo que a gente precisa aprender a usar, e não é por acaso que Mercúrio rege exatamente a nossa forma de pensar, a nossa comunicação. A letra Resh, ele é uma letra que revela aquilo que é o certo e errado, que nos faz ver de uma forma mais clara, mais consciente, com os nossos olhos, com a nossa forma de pensar, o que é bom e o que não é. E nos faz ver nesse ciclo também a nossa capacidade de poder separar, poder fazer o crivo do que serve e o que não serve, o que é bom e o que não é de verdade para ti. A letra Resh, ela tem uma conexão com o mal. Mas o mal, na verdade, é porque a gente começa a enxergar o que é bom e o que não é, o que é luz e o que é escuridão. Por isso que Resh e Mercúrio ampliam a nossa consciência, os nossos sentidos, e nos permite colocar ordem, medidas, e colocar cada coisa no seu devido lugar. Organiza, né? Tem momentos, e a gente hoje vive uma vida que tem um excesso de informação, e às vezes a gente embaralha. Que dia é hoje? Porque o cérebro, a mente, o Mercúrio em Virgem, tem a capacidade de dizer: "Ah, hoje é terça, são 8:55. Então, tu te organiza. Mercúrio organiza. O signo de Virgem nos organiza, vai nos tirando do caos. A letra Yud, a melhor letra do alfabeto hebraico, a letra que representa o divino, a semente, é a letra que criou o signo de Virgem. É a letra que nos traz a mão do Criador, a mão do Eterno. Yud, nós transformamos em Yad, que é a mão. Meditar na letra Yud nos coloca totalmente em contato com o divino,
traz o divino para esse mundo. Não é por acaso que os sábios dizem que quando o mês de Elul começa, o rei desce do seu trono e vem visitar seus súditos no campo. Deus desce, a letra Yud desce ao campo para poder fecundar o campo. Na verdade, ele quer encontrar os súditos que somos nós, aqueles que trabalham, aqueles que preparam a terra, aqueles que preparam a vasilha para que ele possa entrar, para que ele possa fecundar. Por isso que esse mês é um mês muito importante, que a gente vai começar a preparar a nossa vasilha para poder receber as bênçãos, a abundância, a fertilidade, a prosperidade em todas as áreas da nossa vida para o próximo ano, para as coisas do cotidiano. Então, esse mês é um mês em que nós preparamos o cenário, preparamos nosso coração, nossa mente, nossos impulsos, nossas vasilhas. Preparamos a nossa vida exatamente para poder renascer, para poder receber novas sementes, um- uma nova carga de luz. Elul. Elul é o mês do perdão, da misericórdia e da techuvá, do arrependimento. Elul vem de Velilu, para explorar, buscar, Veiaturu, que vem do hebraico, que eles explorem a terra. Momento especial para que a gente possa rever e reorganizar o nosso cenário, separar o que serve do que não serve, a ponto de chegar num nível tão profundo dentro de nós, que nós chegamos no nível do nosso DNA físico e espiritual. Esse é o mês que nós somos convidados a um processo de purificação e de limpeza completa em todas as áreas da nossa vida. É um mês em que nós nos vestimos das qualidades dos signos de Virgem, signo de terra, feminino, que nos ajuda a nos reorganizar as nossas partes, a reorganizar, e nós entendemos que o signo de Virgem é aquele que vai colocar a mão no dia a dia, coloca a mão em tudo que faz, vive a vida de forma prática, é o que organiza, é o que limpa, é o que coloca cada coisa no seu devido lugar, é o que agenda, organiza, é o que traz a funcionalidade ou cria funcionalidades. É sobre o signo de Virgem que nós vamos arrumar a nossa casa, as gavetas, os armários. É sobre o signo de Virgem que a gente vai arrumar a nossa agenda. É sobre o signo de Virgem que a gente vai arrumar a nossa vida, que a gente vai arrumar nosso corpo, o que nós estamos nos alimentando, comendo, nossas roupas, nossa forma de pensar, de amar, de sentir. É quando nós vamos colocar cada coisa no seu devido lugar, porque a nossa vida está uma grande bagunça, está um caos. Então é hora de sermos convidados para que no nível da raiz, no nível espiritual, a gente comece a organizar a nossa vida, para que a gente dê um basta ao caos que nós estamos vivendo. É hora de colocar nossa mente no lugar, e tu só consegue colocar a tua mente no lugar se tu parar para pensar qual o teu objetivo, o que que tu quer, para onde tu está olhando, ou alguém está olhando por ti. É um momento de reencontro consigo, o que que eu quero? Mas tu só faz isso quando tu tira um tempo para olhar para dentro de ti. É o momento de acordar todas as qualidades e aspectos desta vasilha que ela é feminina, da tua intuição, da tua percepção, da introspecção, porque é quando tu entra para dentro que tu consegue também desenvolver tuas capacidades paranormais. Tu consegue te organizar, trazer praticidade, consegue conquistar tranquilidade e paciência, colocando cada coisa no seu devido lugar. É tanta coisa para pensar, é tanta coisa para ler, é tanta coisa para ver. Tu não tem que agarrar tudo, tu não tem que abraçar tudo. O signo de Virgem
ele tem uma das qualidades super interessantes, que é um signo que ele não tem ambição. É o signo menos ambicioso. E que interessante, porque na verdade é o signo que diz assim: para um pouco, diminui o ritmo, sai da ansiedade da loucura, cura essa ansiedade, cura a piração completa que tu não sabe nem para onde olhar, porque tu precisa voltar para ti. Porque quando a gente se perde da gente, a gente anda para todos os lados, menos para si mesmo, e não chega em nenhum lugar. E quando em algum momento tu para, tu tá tão exausto, tu tá tão cansado que o que te, o que te resta é unicamente cuidar do que sobrou. E ali tu vai ver que tu tá adoecido, que tu te desviou do caminho, que tu foi para um outro lugar e que não era para onde tu realmente queria ir. É exatamente no signo de Virgem que a gente pode rever a rota e que a gente pode parar para repensar esse signo de Virgem que nos convida para ter menos ambições, pois muitas vezes a gente perdeu o controle. Quem nos governa é o chamado desejo de querer para si, que é um me dá, me dá, me dá, e isso vira uma ambição e tu já está cheio de coisa, socando todas as coisas que tu comprou na Shopee ou na Shein dentro do guarda-roupa, não tem mais lugar. E está na hora de parar e tu te reorganizar, separar o que serve do que não serve, separar o que realmente tu vai usar do que tu não vai usar, o que é prático do que não é. Organizar a mente, os pensamentos, organizar as ideias, organizar a vida financeira, organizar a vida. Por isso que esse mês é o mês que nós somos convidados para techuvá, para voltar para dentro, para poder fazer essa renovação, essa limpeza, essa purificação. A ideia do Virgem é essa. A ideia de diminuir a ambição é porque, para, segura. Não adianta tu querer tudo, tu não vai conseguir, porque a vasilha não vai conseguir conter tudo. Nós queremos toda a felicidade do mundo, mas eu poderia te dizer que a vasilha, às vezes, não consegue conter toda a felicidade do mundo. Isso não significa que ela não consegue ter felicidade, mas poder baixar para poder experimentar aquilo que tu já tem, porque a felicidade vai estar ali. Nesse sentido, o signo de Virgem tem o universo da simplicidade. Somos convidados nesse período para uma autoavaliação, uma autoanálise. É o momento em que precisamos voltar para dentro, para o útero. É o momento de renascimento. É o momento em que a gente sente que parece que alguém pega a nossa mão e nos leva lá para dentro para olhar os detalhes, fazer uma análise, para poder separar o joio do trigo, ver os detalhes mais insignificantes e os mais significantes. É o momento para poder olhar e perceber onde nós estamos nos preocupando, corrigir os detalhes, período em que voltamos a esse estado virginal. E é somente aqui que a gente pode realmente viver verdadeiras mudanças e alterações. É olhar para a semente e todas as sementes que estão lá dentro e poder separar o que serve do que não serve, poder separar aquilo que é pesado do que é leve, o que é bom do que é ruim, poder ver a partir do que a gente deseja, o que a gente quer carregar para frente, ordenar, separar, colocar fora, ver os resultados, ver o processo, limpar. E quando a gente limpa, a gente deixa a terra num lugar estéril para poder voltar a ter uma nova fertilidade. Percebam todos os sentidos e significados do mês de Elul, porque eles vão ser importantes.
principalmente nos primeiros 15 dias. Só que entrar nesse mês e viver esse mês sem se perguntar o que que tu gostaria de mudar na tua vida. O que que tu quer que dê certo na tua vida? O planeta Mercúrio, Cocavo, ele é um planeta que trabalha exatamente com o nosso cérebro, nossa capacidade de pensar, observar, de poder fazer exatamente o crivo, o julgamento do que é bom, do que não é, poder limpar e separar. Quando nós antigamente fazíamos isso, quando tínhamos que abrir o saquinho de arroz numa mesa e tirar as pedrinhas ou o arroz que estava sujo, poder fazer isso com o feijão e separar as sementes que não servem. E a gente precisa aprender a fazer isso com as nossas vidas. Mercúrio é o planeta da comunicação, da inteligência, é o planeta da troca, é o planeta da expressão, é o planeta que mostra a verdade, é o planeta que faz a gente se comunicar, falar, pensar, é o planeta que faz com que a gente consiga separar o joio do trigo, com que nos ajuda no nosso desenvolvimento. E não é por acaso que a palavra Kokav, escrita com Kavav, Kafbet, na sua divisão, ela traz o valor 26 e 22, a ligação com o divino criador, o tetragrama, e o Aleph Bet, que representa nosso DNA. Kokav, o seu mistério, trabalha diretamente com o DNA, com a nossa estrutura, no nível da raiz. E assim, nesse mês, nós meditamos e trazemos um código que nos traz equilíbrio, que nos reorganiza. Mem, Rei, Shin. E é por isso que nos cura. Mem, Rei, Shin nos reconecta com a nossa essência, nosso eu verdadeiro, a nossa Neshama. E é por isso que, então, a gente pode voltar para um estado mais elevado, que é o estado de Betulá, o estado de Virgem, que é a noiva. E essa noiva, ela vai se preparar e preparar o campo, preparar a vasilha, preparar a sua casa, seu guarda-roupa, para literalmente se aproximar da divindade, para se aproximar de um outro nível de consciência, de uma outra realidade, porque a divindade é luz. E se tu quer mudar a tua realidade, tu precisa abrir espaço para que entre mais luz na tua vida. E a gente está falando de luz espiritual, que é um nível, uma sutileza que toca na nossa consciência. E quando eu falo consciência, é, em primeiro lugar, a tua consciência individual. Algo em ti tem que mudar. E se tu muda, tu muda, tu muda, tu muda, tu muda, o coletivo começa a mudar. Quando nós preparamos a nossa terra, quando nós preparamos o nosso cenário, nós, na verdade, estamos construindo a nossa terra prometida, o lugar que é o lugar sagrado, porque tu prepara a tua vida para poder receber o que há de mais sagrado. Mas quando a gente quer as coisas boas, as coisas sagradas, as coisas que serão permanentes na nossa vida, mas a gente não prepara o ambiente para isso, retirando os medos, o não merecimento, a baixa autoestima, o julgamento, a raiva, a frustração e etc., tu nunca vai tornar a tua vida a terra prometida. E tu não consegue construir um templo sagrado na tua vida. Então, o signo de Virgem, ele nos convida durante esse mês para que a gente possa é, ter mais consciência de que tu, todo o teu cenário, todo o teu ambiente, ele tem que ser próprio para que a abundância venha, para que a prosperidade venha quando o mundo lá fora nos banha de sementes apodrecidas.
que não vão dar nada, nada. E que quanto mais tu ouve, recebe, e isso entra dentro da gente, nos destrói, porque é governado pelo anjo da morte, nós estamos negando a luz espiritual. Nós estamos negando a presença de Deus, que é a criação. Isso começa dentro da gente, isso começa internamente. Pode ser a pessoa mais ortodoxa, religiosa, mas se isso não começar dentro de ti, não adianta tu rezar de manhã, de tarde e de noite. Não adianta, tu está fazendo isso de uma forma mecânica. E lá dentro, tu continua a mesma coisa. Se tu não aprender a separar o joio do trigo, essa voz não me interessa, essa fala não me interessa, porque acima de tudo eu acredito na luz. Eu acredito em Deus, e Deus é benevolente, Deus é abundância, prosperidade. E a Cabala ensina que existem muitas realidades paralelas. E a gente precisa escolher, mas tem que preparar, porque não adianta eu escolher a realidade da prosperidade e ouvir todo mundo detonando o processo. Virgem nos convida para entrar em contato com todo o nosso cenário e a gente entender que durante esse ciclo nós estaremos trabalhando diariamente. Diariamente. A vida está corrida, a gente não tem tempo. Bem, tá tudo bem. Não tem milagre. Vai ter que criar o tempo, porque só tu pode dizer: eu vou criar o tempo. Porque o que que é importante? É esse momento que a gente pode receber uma luz sem dim, sem julgamento, sem sofrimento, mas com felicidade e expansão da consciência. A gente recebe uma luz sem karma, para ficar melhor entendido, sem dor. E a gente consegue, então, entrar num estado de paz, de equilíbrio, de shalom e harmonia entre os opostos. Uma harmonia entre o fogo e a água. Uma harmonia dos céus. E assim viver esse noivado. E assim viver esse noivado. Elul. Elul nos traz uma ligação com a frase Ani ledodi vedodili. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. É quando a gente vai dizer isso para Deus, é quando a gente vai dizer isso para a luz, a gente vai ter total certeza de que nós somos pares de Deus. Que nós estamos aqui para realmente começar a criar o ambiente, por isso que o signo de Virgem é um signo do noivado. A gente está preparando o ambiente para um casamento. Nós estamos limpando tudo na nossa volta, limpando todas as influências idólatras para poder estabelecer esse casamento com o divino, que acontece no sétimo mês, através do Rosh Hashanah e do Yom Kippur. Ani ledodi vedodili. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. As primeiras letras dessa frase formam a palavra Elul. E aí tu começa a entender a profundidade do signo e do simbolismo de Virgem. A presença da letra Yud nesta frase, Anile Dodi Vedodili, ela representa a caminhada de Moisés no Monte Sinai. O processo de transformação que Moisés viveu no Monte Sinai, os 40 dias, e exatamente a partir do dia 1º de Elul até o Yom Kippur serão 40 dias. E nós teremos tarefas durante esses 40 dias. E será que tu vais criar o espaço sagrado para poder dedicar 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto da tua vida para esse trabalho espiritual? Uma grande jornada, uma jornada linda que a gente precisa fazer. E por que a gente precisa fazer? Porque a gente precisa mudar o nosso futuro. É simples.
porque a gente precisa mudar o nosso destino. E agora é a hora. E agora é a hora de utilizar aquilo que está se apresentando para todos nós, que é reconectar com os valores espirituais e com uma vida que, ok, é corrida, mas que tu precisa voltar a ter controle e domínio sobre a tua vida. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual. Aparecem as letras Elul. Anile Dodive, Dodili, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Eu só posso me abrir para o amor quando eu tiro as cascas, os bloqueios do meu coração. E quando eu tiro as cascas e os bloqueios do meu coração, eu consigo me elevar para o nível de Biná, o nível mais elevado e que representa o Virgem. Elul, na Gemátria 67, é a mesma Gemátria da palavra Biná. Biná, que é entendimento, é o útero cósmico, é o jardim do Éden, é o lugar onde a Shekhinah vive, a mãe de Israel. É exatamente nesse valor 67 a gente chega no número 13, na sua frequência elevada, que é o número que representa a palavra Ahavá, amor, Yehad, um. E quando nós nos tornamos ou vivemos em paralelo com o Criador, nós estamos construindo a unidade. A unidade que a gente verdadeiramente precisa viver, elevando o nosso mundo físico, Malhut, até Binah, e tomando de volta esse lugar, tomando de volta esse poder. E é por isso que nós precisamos arrumar a casa, arrumar o campo, a sade, campo, campo das árvores. E agora é o tempo. E esse campo, a SAD, é, na verdade, o campo de energia. A capacidade que nós temos durante esse ciclo de mexer com o nosso campo de energia, a nossa energia eletromagnética, porque não tem outra forma de nós transformar a nossa realidade se não mexermos com um campo magnético que está sendo extremamente mexido por causa dos excessos de tecnologia. Porque existem várias formas de poder manipular o ser humano. E uma delas é manipular o nosso campo eletromagnético. E o campo eletromagnético está se transformando por causa das explosões solares. E será que tu está te adaptando a essa transformação? E por causa dessas transformações, por causa das explosões solares, a Terra está se movendo, a Terra está se mexendo, a Shekhinah está acordando, mas trazendo muito julgamento a todos nós. E é por isso que nesse mês a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver essa techuvá. A gente precisa voltar. A techuvá pode ser entendida como um retorno à tua religião. Techuvá normalmente é traduzido dentro do judaísmo como retorno a Deus. Techuvá, que significa volta, retorno, regressar, reverter, retroceder, fazer de novo, voltar-se, converter-se, retornar, tornar-se, transformar-se. Techuvá, que representa a consciência, um voltar para dentro. Techuvá que nos convida a viver o perdão do Kadosh Baruch Hu, o perdão no nível mais elevado, o perdão de Deus, quando o céu se abre. Quando nesse mês nós somos despertados todos os dias de manhã com o toque do shofar, para acordar as dimensões mais profundas dentro de nós e poder desmanchar todas as cascas, poder viver um estado de realização. Afinal, Virgem é um signo de terra. Não é algo para se viver na fantasia, é algo prático, para mudar a rotina, criar novas rotinas, porque Virgem vai ter rotina. Mas esse é um mês que a gente pode limpar todo o julgamento, todo o karma que existe dentro da nossa história, dentro do teu DNA. Esse é um momento que a gente decide agora, eu quero que venha o tikkun que eu tenho aqui,
realizar. O cenário da nossa vida é um cenário de Tikkun. A gente está aqui para poder fazer o Tikkun. Ah, Tikkun, o que é o Tikkun? Retificação, conserto, harmonização. É colocar as coisas em ordem. E se tu não sabe, tu tem que meditar sobre a palavra Tikkun e perguntar, perguntar, perguntar. Trazer toda a força que nos ajuda a curar quem nós somos e o que nós somos. Esse período de Teshuvá é um período que a gente começa a entrar na energia do perdão. Quem sabe sobre Date, sabe que Date, a passagem, esse portal que se abre e a oportunidade que nós temos sempre no início de um ciclo de mês é adentrar a dimensão de Date, passar pelo universo dos espelhos, dos demônios, para chegar no universo do perdão. Mas a maioria não suporta perdão. Perdão é abrir mão de algo e deixar ir embora. Perdão é abrir mão do ego para poder te liberar. Perdão é virar as costas e seguir em frente. E sabe por que a humanidade vive presa ao passado? E a única coisa que bate nas nossas portas é só o passado. A única coisa que nos governa é só o passado. Porque a gente nunca conseguiu perdoar. Porque ninguém perdoa ninguém. Porque, ao contrário, a gente está sempre culpando os outros. Porque, no fundo, a gente se sente extremamente culpados. Porque a gente não consegue nem se perdoar. Mas é preciso, e agora é o mês de poder perdoar pelos pecados que todos nós cometemos com crueldade contra vidas sem voz política ou poder econômico. Perdoar pelas atitudes que nós não tivemos, perdoar pelas atitudes que nós tivemos, perdoar pelo que a gente não fez, pelo que a gente não gritou, pelo que a gente fez de conta que não aconteceu, perdoar pelo que fizeram com a gente, perdoar porque o passado fez com cada um de nós. Mas isso só acontece quando a gente faz a techuvá. Techuvá é voltar para dentro. E esse voltar para dentro, quando tu volta nesse sentido de consciência, de olhar profundamente para ti, passando pelas culpas e limpando elas, porque há perdão. Quando Deus criou o homem, a segunda coisa que ele criou foi o perdão. Porque exatamente o Satã chega para Deus e diz: eles vão errar, eles vão fazer um monte de bobagem, Deus, como é que tu cria o ser humano? Aí Deus diz: ah, então boa, então vou criar o perdão. Deus criou o perdão. Techuvá é uma conversão. E é quando tu te converte para ti mesmo, quando tu recupera, tu volta para a tua luz, quando tu te transforma e quando tu te restitui, restitui quem tu é, a tua alma, a tua essência. Quando tu volta, quando tu tem respostas, quando tu pode recomeçar. Nós criamos uma caminhada e no meio do caminho a gente se deu conta que a gente se enrolou tudo. E aí a gente passa a se arrepender. E esse é o momento para a gente olhar esses arrependimentos. Techuvá, na sua dimensão mais mística e oculta, é quando a gente faz um retorno para a letra Rei, Shuv Rei, que nada mais é do que o retorno para Biná. É uma porta que abre para a semente. É o retorno para encontrar a semente divina que existe dentro de nós. O retorno para encontrar a sabedoria, o conhecimento, a luz, o poder, o divino que nós somos. A verdadeira consciência que nos foi tirada e nos é tirado todos os dias. Que existe uma força que absolutamente não quer que a gente recupere. E é por isso que durante todo esse período a gente vive a Selihot, que nos dão todo o potencial para transformar a nossa vida, o perdão. E nós acrescentamos nas nossas orações a Selihot, que são formas as quais nós fazemos confissões coletivas
de tantos erros. E quando nessas orações tu vai passando por esses erros, tu na verdade está limpando, tu está reorganizando no nível da semente, no nível do DNA espiritual. Ah, Techuvá, volta, volta no tempo. E esse é o convite para que a gente consiga voltar no tempo, para poder entender e modificar o que está errado, aonde tem sofrimento, barreiras, bloqueios, e aonde a gente pode mudar o nosso filme da vida. A realidade é que ela é feita de muitas possibilidades e destino. Todos os universos existem. São como cordas, e a realidade é feita de cordas, redes, há muitas realidades paralelas, e a gente pode visitar e viver em diferentes realidades, mas não vive passivamente, sem consciência de ti. Eu não estou pedindo e nem falando de uma consciência que tu tem que ter, que a maioria fala do mundo externo. A consciência do mundo externo só vai existir quando começar a ter uma consciência verdadeira, interna e individual, porque esse trabalho tem que começar no Tikkun Nefesh. E esse é o mês para a gente poder começar esse Tikkun Nefesh, esse concerto da alma, para poder abrir e acessar as diferentes portas, para poder mudar a vibração, a frequência, a energia e a realidade. E que essa mudança ela acontece nas coisas pequenas do dia a dia, são mudanças sutis que mudam tudo na tua vida. Não fica esperando coisas grandiosas. A tua vida é a coisa mais grandiosa que pode existir. O teu dia a dia ele é grandioso nas pequenas coisas que tu vive, porque virgem olha para as pequenas coisas. E se tu não aprender a entender o que significa tudo que é energia que vai caindo sobre nós durante esse período, tu não está aprendendo nada e tua vasilha está completamente fechada, mas tu está querendo um milagre para poder enriquecer, para poder ter abundância e prosperidade, mas tu não faz nada para isso. Tu vai continuar no mesmo lugar e vivendo a realidade paralela que o anjo da morte criou. Sai disso, mas te propõe a sair disso. O lugar da escola de cavalo, meu lugar, é estar aqui para poder facilitar e poder te ajudar a fazer essa transformação. Mas tu tem que sair desse lugar passivo que fica esperando, e é por isso que hoje eu comecei falando sobre ok, mas me devolve o que eu estou te dando. Me diz se tá bom, se é o que tu quer e que tu tá buscando. Eu não tenho como adivinhar. Quando tu consegue identificar, ou melhor, quando tu consegue te encontrar contigo e te identificar, tu começa a identificar aonde está a tua dor e tu começa a te perguntar. Hoje me perguntaram como eu mudo as coisas. A gente está sob já uma energia muito intensa de um eclipse total solar, que vai acontecer amanhã, e que vai acontecer no signo de Leão, que é onde o Sol rege. E é o signo da consciência, é o signo da luz, é o signo do rei, o rei que desce. Bem, no eclipse é minha oportunidade de poder criar o espaço para que ele possa descer quando o eclipse terminar, porque quando o eclipse termina, a gente tem uma hiper-revelação de luz, e durante todo o período entre eclipses, porque quando a gente tem um eclipse, vai ter outro, sempre vai ter dois. Então, sempre tu tem um eclipse solar e um eclipse lunar. Então, a gente tem primeiro agora o eclipse solar total, a Lua vai ficar na frente do Sol, e na próxima lua cheia, a gente tem o eclipse lunar, quando a sombra da Terra vai cair sobre a Lua e a Lua vai desaparecer. Ela não chega a desaparecer, vai ser um semi, não vai ser um eclipse total da Lua, mas agora, amanhã, é um eclipse total e é um eclipse bem marcante, porque ele mexe com esses aspectos já de Elul, deste rei que realmente depois ele vai aparecer. Quando um novo rei surge, quando uma nova liderança dentro de ti surge, ou simplesmente essa luz é uma luz que permite com que tu possa te reencontrar contigo e possa rever o quanto tu estás confiando ou não na luz, o quanto tu abre o espaço para que o mundo espiritual também possa estar junto de ti.
Para que a gente possa se aproximar do mundo espiritual, a gente tem que preparar a nossa vasilha, e que é uma preparação que tu tem que um dia começar para que depois todos os teus dias do ano sejam dias de elevação, sejam dias de transformação, para que de uma forma tranquila, constante, tu, na verdade, vá saindo de aspectos reativos, sem consciência, para poder entrar em aspectos proativos, com muito mais consciência. E quanto mais consciência a gente tem, a gente faz com que o cérebro funcione diferente. Por que que a vida ela é sempre igual? Porque o cérebro se acostuma e ele sempre vai fazer um mais um igual a dois. A Kabbalah vem, ela quer quebrar a soma. E ela vai te dizer um mais um não necessariamente é igual a dois. E quando tu começa a perceber que tu pode quebrar um circuito, tu pode quebrar um esquema, tu começou a ganhar um poder sobre a tua vida. E é por isso que a gente precisa aprender a se libertar. E o momento é agora, quando a gente começa a mudar hábitos, hábitos de pensamento, afinal, Mercúrio rege Virgem. Hábitos de como a gente guarda as coisas, como a gente organiza ou desorganiza as coisas. Hábitos que a gente realmente faz quando a gente prepara a vasilha, quando a gente entende que tem que conectar com o perdão, olhar para cima, olhar para o céu, quando a gente tem que buscar melhores realizações, despertar nossa consciência, romper a rotina, poder quebrar karma. Quebrar o karma é reescrever o DNA, é poder reescrever a tua frequência, a tua energia. Quando tu reestabelece as conexões, quando tu cria novas sinapses, quando tu pensa diferente, quando tu olha diferente, mas tenta observar no dia a dia, exatamente no dia a dia, quando parece que tu não tem o controle e vem as formas, pensamentos mais reativas. Quando tu te desconecta dessas formas pensamento, é que, na verdade, tu começa a mudar a tua realidade. Mas fica consciente. Não entra na culpa, no julgamento, mas entra na energia do perdão, porque é a energia do perdão que começa a trazer luz, começa a trazer equilíbrio. Nós temos um período chave que é super importante, que é uma jornada espiritual em um período de grande transformação. Começa exatamente no primeiro de Elul e vai até o Yom Kippur. E o que aconteceu nesse período é quando Moisés subiu ao Monte Sinai e ele ficou exatamente 40 dias. Quando Moisés desce do Monte Sinai, o povo tinha criado, tinha construído o bezerro de ouro e Moisés quebra as tábuas e a gente tem então o dia do perdão. Por que perdão? Para que a gente possa se preparar para o Yom Kippur. Para que a gente possa se preparar para esse grande perdão. E que tem um sentido extremamente profundo, que é o dia de maior elevação espiritual, quando o perdão, no fundo, é um processo de purificação e de elevação completa. Durante esse período de 40 dias, nós temos o período de Elul, o período do despertar, até o Rosh Hashanah, e a gente tem os dias finais de Elul, que a gente já começa a se conectar com os primeiros dias da criação. Afinal, o Rosh Hashanah, o ano novo, que é o primeiro de Tishrei, que é o próximo mês, é, na verdade, o sexto dia da criação, quando Deus cria o outro. Por isso que é Libra, o signo do próximo mês, que é a criação do outro. E aí, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós temos os dias temíveis, e Yamim Noraim, dias de profunda techuvá. Tudo que tu não conseguiu fazer até então, agora tu vai te dedicar nestes 10 dias, que tem a ver com uma ascensão, uma subida na árvore da vida, até chegar no Yom Kippur, no dia do perdão. E depois a gente segue em Tishrei com mais conexões, como Sukkot, aqui eu não quis colocar ainda as outras festas, mas a gente poder ter uma visão e uma ideia do quanto nós temos para a alma
e como consequências para a vida física, na nossa frente, uma oportunidade de mudar a vida pessoal e mudar a vida coletiva. E essa é a grande oportunidade de tu poder encontrar dentro de ti todo um aspecto que se vive no mundo externo, e quando tu consegue dentro de ti fazer as correções, tu consegue, na verdade, é corrigir o externo. Durante esse período, nós somos convidados a um exercício contínuo, diariamente de manhã, ouvir o toque do chofar para poder despertar a nossa consciência, parar, meditar, entrar dentro de si, se ouvir, se perceber, poder fazer perguntas: quais objetivos, quais as reações, quais os bloqueios que eu estou encontrando na minha vida. Esse é o melhor período e que tu não pode perder. Amanhã não é o melhor período, é hoje. Então, não deixa para amanhã. Se eu estiver mandando um áudio na segunda-feira, ouve o áudio na segunda-feira, não na terça. Porque na terça vai ter o áudio da terça-feira, com a energia da terça-feira. Não perde a oportunidade, não se desconecta, porque senão tu vive assim, né? Nenhuma peça se encaixa na tua vida. E a única coisa que tu quer nessa vida é estar no lugar certo, na hora certa, vivendo as coisas certas que são para ti. E tudo de bom é para ti. E a gente precisa aprender. E durante todo esse período, é um período que a gente pode entender que áreas da nossa vida está ocorrendo curto-circuito, que a luz não bate, não entra, não revela, não tem abundância, não tem prosperidade. Por isso que a gente vai corrigir as áreas onde nós usamos mal as nossas palavras, onde criamos idolatrias, colocamos luz onde não tem luz e não precisa ter luz. E a gente acaba dando a nossa própria luz. Onde a gente cria mortes, ou a gente mata pessoas, ou mata coisas, ou a si mesmo, com intenções, com palavras, com julgamento, com desejo. E aonde a gente adultera tudo, muda tudo, onde a gente vive o adultério. E a gente se adultera muito, sem se dar conta, porque a gente esquece do autorrespeito. A gente esquece de sermos agradáveis para consigo mesmo. A gente esquece de sermos gentis consigo mesmo. E quando a gente decide que a gente quer corrigir todas as áreas da nossa vida onde nós vivenciamos curtos-circuitos, e é quando a gente olha esses curtos-circuitos que a gente começa a fazer grandes correções. O eclipse solar que nós temos pela frente, ele nos ajuda a enxergar as áreas da vida onde estão a escuridão e a gente não enxerga. Onde a gente fez e faz curtos-circuitos. O eclipse solar, ele marca grandes mudanças de eixo e de destino. Ele conversa muito com o nosso processo de Tikkun. É um eclipse solar em Leão, onde principalmente pessoas que nasceram no signo de Leão ou que têm planetas no signo de Leão, aí tem que ter conhecimento do mapa astral, e no signo de Aquário. Mas as pessoas que nasceram em Leão, não necessariamente as que nasceram no primeiro, nas primeiras semanas ou na primeira semana de Leão, estão sendo atingidas diretamente. Mas, de novo, se tu tem conhecimento do teu mapa astral, o eclipse solar ele está acontecendo, ele vai acontecer no 20º grau. Já vou abrir o mapa. Antes disso, eu vou convidar vocês para algumas coisas. Então, esse é um ponto mais importante. O segundo ponto importante é tu pensar neste momento se de uma semana para cá
O que que tu está vivendo? O que está se revelando para ti? O que mudou para ti? Porque se tu tem uma sensibilidade, tu consegue começar a perceber que todas as coisas que envolvem o signo de Leão são mexidas no signo de Aquário. Desculpa, são mexidas no eclipse e também os elementos aquarianos também são mexidos. O indivíduo e o coletivo. A consciência voltada só para si e uma consciência maior. O eu e o outro. Mas os dois falam de processos de criatividade, de consciência, de despertar e de verdades, de novas verdades, de véus se retirando, porque normalmente o eclipse ele tem muito essa característica, que é o momento de escuridão. Tu entra nesse buraco negro, nessa escuridão completa, nesse vazio. É um momento em que perde-se a consciência, mas logo vem a luz. Uau! É uma nova luz. É uma nova luz. E esse revelar é que, na verdade, traz as grandes mudanças e a mudança de eixo. Para ajudar no processo da mudança de eixo, ainda é possível entrar no curso de práticas da Kabbalah, onde nós estamos trabalhando somente com salmos, muitos salmos. Super bacana, eu estou amando montar esse curso, eu estou amando essa conexão com os salmos. De qualquer jeito, eu também quero pedir para que vocês se conectem com salmos em geral, pedindo, obviamente, por toda a América Latina, pelo, por diferentes povos, mas hoje principalmente pelo povo da Colômbia, para que a gente possa, de uma forma espiritual, também ajudá-los a se recuperar, fazer com que o julgamento que está caindo sobre eles possa ser tomado pela misericórdia divina. Quero convidar vocês para o dia 20 de agosto. Cabala do Dinheiro, sempre cursos maravilhosos com relação à questão sempre financeira e muito, sempre atuais, sempre mostrando o mapa, conversando sobre diferentes situações que a gente está vivenciando, olhando para frente, desmistificando muitas questões e trazendo sempre técnicas, ferramentas para vivermos na realidade da abundância, que é uma realidade do mundo paralelo. Muito conhecimento espiritual ligado ao mundo do dinheiro. E neste final de semana, neste sábado, te convido, quem mora em Porto Alegre, uma atividade presencial, Cabale os Tempos Atuais. Estamos fazendo a lição, então, vamos falar sobre o que a gente está vivenciando, sobre o olhar da Kabbalah, o que tem pela frente, o que a gente encontra de tudo que a gente está vivenciando nas escrituras e, obviamente, conexões com meditações cabalísticas para a gente poder sempre ampliar a nossa consciência e poder ir um pouquinho mais fundo nesta energia de Elul. A entrada é solidária, 1 quilo de alimento não perecível no espaço Semente Porto Alegre. Entre em contato, tá? Eu vou agora compartilhar com vocês um mapa. Um beijo já vai aparecer para vocês. Não apareceu? Apareceu. Bem, isso aqui é amanhã, 12 de agosto, às 16 horas da tarde. Obviamente, aqui é o horário do Brasil, tá? Lua e Sol a 20 graus. Aqui já vai ser o auge, tá? Na verdade, vai começar antes. Vai começar pelas 15h30, já vai começar. A Lua hoje está aqui, está junto do Júpiter. Quem puder olhar para o céu, tá? Se puder ver a Lua, mas provavelmente já não vai mais conseguir ver a Lua, tá? Mas tu vai ver uma estrela que não é uma estrela, é um planeta bem forte, tá? Junto com Júpiter. É uma conjunção super bonita, assim, de muita expansão, consciência, verdade, criatividade, amor. Porque Leão fala sobre amor, namoro,
fala sobre as coisas que a gente adora fazer e se divertir, e viver isso com expansão, com alegria, viver isso com luz. Leão é um signo que fala muito da nossa conexão espiritual, da nossa conexão com Deus. E é interessante que a gente vive o signo de Leão, que é um convite para que a gente possa abrir o espaço para a conexão com a luz, deixarmos ser esse canal da luz e compartilhar a luz, que é a força do leão, né? Leão, tu tem dois tipos de leão, aquele que quer subir no palco e receber a luz, e aquele que sobe no palco e ilumina, né? Então, eu até falei para o grupo da astrologia, eu disse, esse eclipse me lembra aquela cena do Rei Leão, que é um filme que é muito leonino, e que tem um momento em que o leão pai morre e quem assume é o leão irmão, que é um leão do ego, é o leão da vaidade, é o leão que quer ser e viver no palco e que não ilumina, então ele não traz prosperidade e abundância. O eclipse, ele faz exatamente essa mudança entre a pobreza e a riqueza, entre a escuridão e a luz. E aquele momento em que o leãozinho se olha no reflexo do rio e ele vê a face do pai, e ele ali desperta. E ele, na verdade, vê o pai nele, né? Ele se identifica e ele se vê como alguém que pode então se tornar esse rei, porque até então ele vivia na culpa, na sombra, né? Na escuridão. E um eclipse pode detonar em nós sentimentos e emoções leoninos que vai ter a ver com o pai, que a gente não estava percebendo que estava ali nos incomodando, que está ali nos atrapalhando e vem à tona, se revela, mas se revela para que a gente possa trabalhar, melhorar, transformar. Essa é a grande questão. Nós estamos vivendo numa potência leonina muito grande que mexe com exatamente as lideranças, com os guias, com verdades, consciência, com aspectos também de rever o amor, de rever como a gente está vivendo a vida. Será que eu estou aproveitando a vida ou eu estou só trabalhando, só reclamando, só mimimi, enfim, como eu estou aproveitando a vida? Porque o leão, ele quer aproveitar as coisas, ele quer viver, ele não quer deixar passar. Ele quer sentir, sentir no coração. E é por isso que o leão ele tem esse aspecto de aproveitar o melhor da vida. E a gente diz que o leão vive o ouro, vive o luxo. Não, ele vive o que é o melhor, porque ele sabe colocar o valor, ele sabe enxergar o que é bom, o que não é, ele coloca o coração nas coisas. Então, de repente, esse eclipse ele pode fazer com que a gente reveja o que a gente está fazendo com a nossa vida. Isso pode acontecer um eclipse do dia para a noite. Bem, do dia para a noite pode acontecer situações concretas na vida pessoal que faz com que tu repense. Então, isso pode acontecer. Pode acontecer que durante o período entre eclipses, tu comece a repensar. Tu pode repensar, porque daqui a pouco tu vê uma imagem de um desastre e tu revê e tu pensa assim, uau, uau, meu Deus, preciso rever, imagina, o que é isso da vida? Né? Quem a gente é no meio dessa terra toda? Então, a gente poder repensar como a gente está sendo líder da nossa própria vida, das nossas escolhas, como a gente está gostando, amando, fazendo o que a gente gosta, se divertindo. Então, esse eclipse e o próprio Júpiter em Leão, e o Júpiter em Leão, ele tem um aspecto dessa promessa, que é a promessa de voltar a ter bom humor, que não necessariamente a gente encontra por aí, tá? Mas existe, o potencial está ali. A questão é, será que tu está aproveitando esse potencial? Ou tu só está vivendo sobre uma força e uma energia que está acontecendo numa dimensão inconsciente e que está fazendo brotar algo
de dentro para fora que tu não tem controle, não tem domínio, porque a gente está tão no externo que a gente não está se ouvindo, que a gente não está ouvindo os chamados. E às vezes tu só ouve quando tu é parado. Às vezes tu só para olhar outras coisas quando acontece algo de fora. E é isso que a gente quer. Então, esse eclipse é o momento em que mexe também com todo tipo de liderança no mundo todo. Tá? Mexe com a energia, principalmente dos lugares onde essa sombra, essa escuridão vai acontecer. E isso é tão forte porque a natureza ela responde muito aos eclipses. E é muito interessante tu ver a natureza que durante o eclipse vira noite e a natureza responde como de repente à noite, para tudo, tudo faz essa techuvá e depois volta. Então, o eclipse esse, ele vai ser um experimento de uma micro techuvá para os processos de revelação. E aqui é muito interessante, porque a gente vai ter o período entre eclipse como um período de techuvá, um período muito dessa energia de poder mudar o destino das coisas. E aí o eclipse ganha esse poder de mudar o destino das coisas. O que tu quer mudar? Como é importante a gente usar o poder da mente, limpar a mente para poder voltar a ter foco, voltar a ter kavaná, cuidar das toxinas, porque o Virgem ele trabalha muito limpando toxinas, né? Muito. O signo de Virgem, ele é o signo que ele representa, não representa necessariamente a medicina. Ele vem anterior, ele representa um pouco o que vem antes. Ele é a ciência, o estudo, ele é a enfermagem, ele representa as medicações, os remédios, as curas. E ele lida muito com limpar, desintoxicar. E nós estamos, de alguma forma, tu pode achar que é o ar, é a comida, é isso, é aquilo outro, nós estamos muito intoxicados. A gente não está mais enxergando, vendo, reagindo, agindo. Nós estamos totalmente robóticos. E é por isso que a IA, a tecnologia, pode realmente nos governar completamente, porque nós estamos saindo de um estado humano que é o problema do Plutão em Aquário, que de uma forma inconsciente, de dentro para fora, na verdade é um grande convite para uma nova forma de enxergar, de ver, de se relacionar com o coletivo. Mas esse Plutão ele também representa as toxinas que chegam na nossa mente e que num primeiro momento nos desumaniza. Mas será que alguém de fora está nos intoxicando ou a gente está se intoxicando sozinhos? A humanidade sempre amou culpar alguém. Quando eu comecei o curso de Kabbalah, a coisa que eu mais ouvia é que as pessoas culpavam a igreja, culpavam as religiões. Porque cada um de nós não teve o primeiro passo para ir além daquilo. Por que que a gente não consegue pular o brete? Aquele corredorzinho onde o gado anda quando vai ser vacinado, passar por um banho, enfim. Então, por que que a gente não consegue pular o brete? Porque a gente está sempre esperando o pai resolver algo. Então, esse eclipse, ele pode ser libertador de um pai, pode ser libertador, porque no oposto tem o Plutão em Aquário, pode ser o libertador de algo que está comandando, não, algo que eu escolhi que comandasse a mim. Isso é idolatria. Isso é a construção do bezerro de ouro. Eu quero que algo me comande o tempo todo. No fundo, a gente quer que algo nos comande. E esse pode ser um grande momento da gente poder viver uma grande libertação, mas só que não fica parado esperando. Queira passar pela libertação. E é isso que eu te convido durante esse ciclo de Elul, para que tu vivencie esse processo de libertação.
Na sexta-feira, a gente vai ter Shabat. E a gente se encontra neste Shabat, que a gente vai começar a conexão com o mês de Elul. Até lá, te conecta com ótimas energias. Aproveita o dia de amanhã com esse eclipse para poder criar consciência, para poder pensar um pouco nisso que eu falei agora, para poder começar a te preparar. Se Deus quiser, Deus deseje isso, eu vou ter um material também para poder compartilhar com vocês, que já se tornou quase um livro, que é desses 40 dias, a gente poder ter exercícios. Liliane, quer falar algo? Não, não sei. Então, levantou a mão. Eu agradeço, curtam e compartilhem este vídeo ali no YouTube. Escola de Cabala te convida para que tu participe dos cursos, das atividades, venha fazer parte. Quem está aqui em Porto Alegre, então eu te aguardo nesse sábado para a gente fazer uma atividade super legal. Vai ser uma aula palestra super bacana. Obrigada.